prazer estar com vocês aí, alunas do curso de Podologia, né? Mais uma vez estamos aqui, né, fazendo essa aula gravada com o objetivo de não pararmos, né, com as nossas atividades. Então a escola, o Instituto Ana Nery, ela pensou, né, nessa aula gravada para que vocês dessem continuidade ao conhecimento de vocês. Meu nome é Graziele Dantas, é um prazer trabalhar com vocês, né, nessa turma de Podologia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como irá funcionar nossas aulas, né, de Podologia. Inicialmente, né, antes de entrarmos propriamente dito na nossa disciplina, que é Patologia dos Pés 3, nós iremos dar uma pincelada nos assuntos estudados anteriormente por vocês, tá? Então a gente vai seguir um roteirozinho, né, para que vocês possam entender como serão as nossas aulas. Então, inicialmente, nós teremos a abordagem, né, dos conteúdos por meio de videoaula, né, onde eu farei uma abordagem de forma simples e objetiva, né, de causa, tratamento e sintomas das patologias. Em seguida, teremos atividades. Essas atividades, elas terão um peso avaliativo, elas irão valer nota, e essas notas serão acumulativas. Ou seja, vai seguir o mesmo princípio do presencial. Nós teremos todas as nossas atividades referente aos assuntos dados, e todas essas atividades irão somar as notas das atividades com teste e prova, para que a gente possa finalizar o ciclo de nota da nossa unidade. Desde já, eu quero deixar claro para vocês que eu, bem como a instituição, tem como objetivo facilitar o aprendizado de vocês nesse momento tão conturbado que nós estamos passando, né, dessa epidemia, né, do Covid-19. E nós viemos com esse objetivo proporcionar conhecimento para vocês, né, não deixar que vocês percam, né, a oportunidade de, nesse momento, estar suprindo a necessidade de conhecimento de vocês, ok? Eu gostaria desde já deixar também, que eu vou deixar no link abaixo de nossas atividades, meu telefone e meu e-mail, para que todas as atividades que vocês fizerem relacionadas ao conteúdo sejam anexadas e mandadas via e-mail. E caso houver alguma dúvida, né, relacionada sobre o assunto, né, ou sobre o que foi falado em videoaula, que vocês possam também estar direcionando por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Então, desde já, desejo boas-vindas a vocês, né? E boa sorte também nessa nova disciplina. Inicialmente, eu vou recapitular um pouco o que vocês estudaram, né, anteriormente com a disciplina, né, de Patologia dos Pés 2. Porque volta e meia a gente precisa revisar ou ter bem em mente os conteúdos. Porque um conteúdo ele vem sequenciando o outro, tá? Então vamos estudar novos conteúdos, porém temos que ter o total domínio do conteúdo anterior, né? Então vocês estudaram 7 conteúdos na disciplina passada, né? 5 conteúdos, né? Vocês estudaram calo e calosidade, formatos de unhas, onicólise, onicofose e tinea pedis. O primeiro que vocês viram na sequência de aprendizado, de conhecimento, foi os calos e calosidades. Então, como vocês viram, os calos e calosidades, eles se formam pelo aumento da produção de queratina, né? Então, esse aumento de produção de queratina, ele pode se dar ou ele está relacionado diretamente com o atrito ou fricção da pele. Que essa fricção da pele, ela pode ser
por calçados, por sapatos inadequados, entre outras causas também. Nessa disciplina, nesse tópico, vocês aprenderam que existem vários tipos de calos, que existem os calos digitais, que são aqueles calos diretamente relacionados aos calçados fechados, que eles são denominados articulares, porque eles acontecem, eles ocorrem nos dedos dos pés. Os calos interdigitais, eles são calos também relacionados à pressão de calçado, só que de forma diferente, porque eles acontecem entre os dedos, principalmente naqueles casos de pessoas que usam calçados de bico fino, calçados muito apertados ou inadequados. Tem os calos intertriginosos, que são aqueles calos que eles fazem um atrito entre as faces e dobras da pele, ou seja, ele vai promover assim uma maceração e a abertura do tecido. E temos a calosidade propriamente dita, que a calosidade é justamente isso. Ele é o excesso de queratose, né, de hiperqueratose na parte plantar dos pés ou das mãos. No nosso caso, nós estamos falando dos pés na parte plantar, de forma específica na parte calcânea ali, de toda a região dos pés, né? A gente observa mais essa hiperqueratose, tá? Então, o que se faz para evitar a hiperqueratose? Na verdade, para se evitar a hiperqueratose, tem que se saber as causas, ou seja, o que está causando a hiperqueratose ali naquela região. Geralmente são fatores como idade, peso ou calçado. A partir da identificação do problema é que vai, né, se prevenir e se tratar a hiperqueratose, os calos e calosidades. Vocês aprenderam também nessa disciplina de patologia dos pés 2 sobre os diversos formatos de unhas, né? Então existe unha redonda, unha estilete, né, em formato de estilete, unha oval, amendoada, bailarina. Então vocês viram que existem vários formatos de unhas e que vocês e nós como profissionais devemos sempre prestar atenção para fazer o tratamento de acordo com cada formato de unha. E lógico, como profissional, sempre orientar o nosso cliente a fazer o corte de maneira correta dessa lâmina. Vocês aprenderam também nessa disciplina sobre a onicólise. O que vem a ser onicólise? Onicólise, ela nada mais é do que o desprendimento da queratina que mantém a unha fixa ao leito ungueal. Então, quando ocorre esse desprendimento da matriz, né, aí a unha ela vai perder as suas funções normais. Esse desprendimento da matriz da unha, ela pode ser causada por psoríase, micose, deformidades na matriz da unha, infecções bacterianas, bem como outras causas também. A onicólise, que foi outro assunto que você já estudou também, é uma calosidade que surge no canto do dedo e abaixo da unha, né? Então, essa calosidade é uma pele, na verdade, né? Que é uma resposta ao atrito intenso causado ali naquela região. Às vezes esse atrito é causado por um calçado ou por um machucado ali naquela região, e aí esse atrito aí vai causar a onicofose, né, que é essa pelezinha que surge na lateral do sulco ungueal ou na parte de baixo do hiponíquel da unha. Tá? Mais um assunto que vocês viram na disciplina anterior de patologia dos pés 2 foi a tinea pedis, que também é um assunto muito visto, muito comumente falado e usado, né, por muitos como pé de atleta, né? Então, por que
que eles caracterizou, né, esse problema como pé de atleta? Porque é comumente normal em pés, né, de atletas, né, ou esportistas. Por quê? Porque são pessoas que estão ali constantemente com o sapato fechado por muito tempo, por muitas horas. E aí acontece a transpiração. Essa transpiração ali, ela vai resultar no acúmulo de umidade ali, né, entre os pés. E essa área aquecida entre os dedos ali vai permitir o crescimento de fungos, né? Então é por isso que esse problema é bem comum, né, em pessoas que praticam esportes. Então, como todos os tratamentos, é ideal o acompanhamento médico, né, que irá direcionar esse paciente a um tratamento com antibiótico ou um antifungicida para que possa se tratar aquela região. Então veja como é importante, interessante a gente ter o conhecimento, né, de tudo que de todas as disciplinas que a gente está estudando, porque uma realmente vai ajudando e vai sequenciando a outra. Agora, de forma mais clara e de forma mais objetiva, a gente pode dar início, enfim, à nossa disciplina de hoje. A nossa videoaula de hoje, gente, nós vamos falar de um assunto muito importante, que vocês já viram muito, mas às vezes não sabiam do que se tratava ou o que era. Nós iremos falar sobre o nosso primeiro assunto, nossa primeira videoaula de hoje, que é onicogrifose. O que vinha a ser a onicogrifose? O nome é um pouco difícil de pronunciar, mas a gente com o tempo vai conseguindo aí fazer as pronúncias de forma correta. A onicogrifose, gente, ela é na verdade um crescimento da curvatura da unha. Um crescimento da curvatura da unha. Por que acontece esse crescimento, né? Esse crescimento, ele resulta em deixar as unhas, muitas pessoas, elas, ou por não poder ou por não saber, deixam as unhas crescerem, ou seja, não tem o cuidado de higienizar e de manter sempre cortadas essas unhas. Então, o que acontece na onicogrifose? Essa unha, ela cresce, né, de uma forma exacerbada, né? Ela fica com a curvatura deformada, o formato dela fica um formato de chifre de carneiro. Geralmente essa unha, ela apresenta uma cor amarelada ou amarronzada, tá? Além de uma espessura muito grossa, ou seja, depois que o paciente ou o cliente ele apresenta essa onicogrifose, muito provavelmente vai ser muito difícil ele manter a manutenção dessa unha com corte ou até mesmo com a higienização simples da mesma, tá? Esse problema, ele ocorre devido à negligência, né, e à falha para se aparar essa lâmina, bem como traumas repetitivos na unha ou no leito ungueal. Então, às vezes, né, a pessoa ela sofreu por diversos motivos, ou a queda de algum objeto em cima, né, da unha ali, né, do leito ungueal, ou ela bateu em algum lugar. Então, quando acontece esse trauma no leito ungueal, quando essa unha nasce, ela já nasce com essa deformidade. Então, essa deformidade, ela vai fazer com que a unha ela fique mais espessa, ela fique mais grossa, né? Que ela mude seu formato e toda a sua curvatura. Sendo assim, outro fator que também pode ocasionar a onicogrifose é a má irrigação sanguínea nos pés ou nas mãos. Só ressaltando, meninas, que a onicogrifose ela pode acontecer não só nas lâminas das mãos, como também nas lâminas do pé, tá? E ela pode acontecer em alguns casos mais favoráveis. Por exemplo, pessoas que têm diabetes. Por que diabético? É mais propício a ter uma unha dessa.
Se vocês observarem, o diabético, ele tem toda a parte periférica, né, da irrigação sanguínea comprometida. Ou seja, o retorno venoso do sangue já não é mais o mesmo. Principalmente quando ele é uma pessoa diabética idosa, né? Geralmente aí já vem as pernas acometidas de varizes e de muitos vasos, o que vai dificultando o retorno venoso, né, nessas veias. Ou seja, a dificuldade desse retorno venoso, né, nessa parte periférica dos pés vai propiciar aí a má irrigação sanguínea na área. E essa má irrigação sanguínea vai propiciar, né, problemas como um desses, a onicogrifose, né? Se vocês até observarem, geralmente pessoas idosas elas têm uma unha mais grossa, mais dura, mais espessa para a gente poder cortar, tá? Vimos também pessoas que têm arranjo anormal de veias e pessoas também que têm insuficiência cardíaca, né? Então, todas essas pessoas são pessoas propícias a ter esse problema pelo fato de terem problemas, né, circulatórios. Porque, na verdade, a circulação é que oxigena todas as nossas células. Então, se não ocorrer a oxigenação de forma correta, vai prejudicando, por assim dizer, todas as nossas, né, extremidades, né, nossos pés e todas as nossas estruturas, né? E aí, nós falamos um pouco sobre justamente o idoso. Por que que é um problema? Por que é uma doença que afeta mais os idosos? Os idosos em si, eles são um grupo mais afetado com esse problema de onicogrifose, porque o idoso ele tem uma dificuldade de manter a sua higiene pessoal. Não é por falta de querer, né? Muitas vezes pelo excesso de peso ou pela falta de mobilidade com o seu corpo, né? Ou muitos por às vezes não enxergar direito ou por terem alguma deficiência, torna difícil que esse idoso aí consiga manter a sua higiene de forma adequada. Então, sendo assim, ele começa a negligenciar, né, os cuidados com o seu corpo diariamente. Essa negligência facilita, né, ali o aparecimento de problemas como esses, né, que é a onicogrifose e outros problemas também que vêm acompanhando esse outro problema aí. Uma vez que esse idoso é acometido ou tem essa unha, né, onicogrifose, que é uma unha que fica assim por trauma, né, ou por uma lesão ali no leito ungueal, quando o idoso ele vai fazer a manutenção ou o asseio dessa unha diária, geralmente é um asseio mais difícil de ser feito por ser uma unha dura, uma unha espessa, difícil de cortar, difícil de manter a limpeza, tá? Então, geralmente, sempre se deixa sujidade nessa unha. Dado essa dificuldade que os idosos têm de manter a limpeza, de manter a higiene dessas unhas, é aconselhável que esses pacientes procurem profissionais, né, para fazer essa limpeza adequada. Por isso que tem aí nós, né, profissionais da podologia, que cuidamos não só desses problemas, mas de outros também. Iremos então usar o quê? Uma ferramenta adequada para se fazer o corte dessa lâmina, né? Para que essa lâmina seja cortada de forma correta, né? No seu nível correto, que a higienização dessa lâmina seja feita de forma correta. Então, como é que o médico ele vai tratar a onicogrifose, né? Então, na verdade, o médico ele vai aconselhar o seu paciente, né, de maneira correta. Em casos mais brandos da doença, né, o médico ele vai fazer o quê?
ele vai orientar o paciente na execução do corte dessa lâmina de maneira correta e adequada. E em contrapartida também, ele vai ajudar esse cliente, esse paciente, na mudança de seus calçados. E isso no caso mais brando da onicogrifose. Então ele vai orientar o paciente a executar o corte de maneira correta e no segundo momento ele vai orientar o paciente ou o cliente a fazer os ajustes no seu calçado. E qual é uma segunda alternativa bem usada, né? Ou que os médicos também dão aos seus pacientes ou clientes? Em casos permanentes do problema, como não é um problema fácil de se curar, fácil de se tratar, muitos médicos, né, aconselham a remoção da unha. Só que a remoção da unha é um ato muito agressivo, mas aí cabe ao paciente decidir se ele quer ou não fazer, né, a remoção total da unha, né? Então, por isso que é um caso, uma questão que não depende só do médico, né? O médico, junto com o paciente, vai ver o que melhor vai abranger, né, os dois pontos. Então, fique aí a dica. Onicogrifose, né? Então, foi nosso assunto de hoje, nossa aula de hoje, que é o crescimento da curvatura da unha, o seu crescimento o seu crescimento exacerbado, né, de forma descontrolada da unha, que vai mudar a espessura da unha, que vai trazer problemas para essa pessoa, principalmente os idosos, né, que não tem um cuidado adequado com a unha. E aí vai seguindo também para vocês um acesso da nossa atividade desse assunto, tá? Eu quero que vocês me respondam e encaminhem para o meu e-mail. Qualquer dúvida, estaremos aí à disposição.